Ema, estamos indo lá para a Lituânia. Então, querida, você é muito bem-vinda nesse caminho que trilhamos, caminho da cura, da resiliência. E hoje, mais um caminho. Não vou adiantar. Vocês se preparem para receber. Então, vamos nos preparar. Honrando. Bom dia, Geise, Gabi, Gil. Então, vou começar o nosso centramento para recebermos essa bela mulher, Ema Goldman. O que tens? Vamos integrando também as pessoas que estão chegando, tá bom? Tem esse barulhinho. Diga sim, barulhinho, mas fique comigo aqui, preste atenção naquilo que eu estou ouvindo e eu vou conduzi-las nesse centramento para recebermos um tapete vermelho maravilhoso, essa grande mulher, Ema. O que tens? Onde você está? O que tens? Onde você está? Perceba o seu corpo. Perceba o seu corpo agora. Permita respirar nessa manhã. Permita que o seu corpo fale com você. Sim. Mesmo com esse barulhinho, procure o silêncio do seu coração. Feche os olhos, se possível, sem forçar nada. Só para sentir o seu corpo. O seu respirar. Aquiete-se. Se por acaso as pernas estão cruzadas, descruze. E sinta os seus pés lá no chão, como fizemos ontem com a Gabi. E sinta raízes profundas saindo dos seus pés, indo lá para o centro da terra. Solte seus pés, suas pernas, seus braços, suas mãos. Relaxe completamente. Daqui um pouquinho, você vai se levantar e vai fazer muita coisa. Esse momento é um momento de descanso. Sim. Já observei algumas pessoas se movendo aí nesse lugar. Encontre uma posição bem confortável. Vamos tirar esse aqui que tá fedido. Tem algum microfone aberto. Encontre uma posição bem confortável. E agradeça. Agradeça a você por ter escolhido estar aqui. Sim. Aí onde você está, como você está. Agradeça. Agradeça. Quem sabe pode até dar um beijinho no ombro, assim, ó. Eu escolhi estar aqui com essas mulheres. Agradeça. Estar aqui, agora. É o seu tempo sagrado. É o meu tempo sagrado. E nesse tempo sagrado, você e eu estamos sendo convidadas a seguir o caminho que devemos seguir. Olhe o seu ambiente agora.
Quem sabe você pode abrir os olhos um pouquinho e veja aí. Veja se é o quarto, se é a sala, se é uma poltrona que está sentada, se é na cama. Veja com um coração agradecido. Agradeça essa cadeira, essa poltrona. Olhe ao redor o seu ambiente, o cheiro, o perfume desse ambiente. Agradeça. Agradecer já é uma prece. Agradecer, sim. Esse é o melhor lugar do mundo. O lugar onde eu deveria estar e onde eu estou. Sinta esse ambiente. Agora sim, feche os olhos e acomode-se bem. Respire profundamente, bem intencionalmente agora. Receba o ar, inspire e expire. Pelo menos 3 vezes. Todas juntas. Mais uma vez. Mais uma vez. Respirar. Algo tão pequeno, tão simples e tão grandioso. Sim, eu estou aqui. Diga isso, eu estou aqui. Viva. Se você tem dúvida da sua presença, coloque a mão no seu peito e sinta o seu coração aí batendo. Aí, nessa poltrona, nessa cama, aí, cadeira. Ouça o seu coração, o seu ritmo. Sinta. Entre em contato com o seu ritmo e diga: ai, esse é o meu ritmo. Esse é o meu ritmo. E se jogue nessa poltrona, nessa cadeira, nessa cama. Sinta-se no colo, como se estivesse no colo da mamãe, ou no colo da vovó, no colo de alguém que acolhe você. Sinta o calor desse lugar, a segurança. E diga: sim, eu estou aqui. Viva na simplicidade desse respirar, bem pertinho de você. Sim, se vier alguma emoção, permita que ela venha. Dê sua presença a você. Se vier algum pensamento, não tem problema. Como aquelas nuvens lá no céu, deixe eles passarem. Começou tudo assim. Tudo no seu lugar, tudo tão especial, tudo perfeito. Você chegou assim aqui, eu também. Até começarmos a nos apressar um pouco demais. Muitas coisas, coisas, coisas. Como diz o nosso povo aqui, manezinho, cozarada, cozarada. Preste atenção. Você se perdeu. Perdeu o quê? Você se perdeu de si? Perdeu o quê? A sua liberdade? No silêncio desse respirar, responda. Onde eu fiquei? Nesse corre-corre, onde ficou a minha liberdade?
Aquiete-se. Ouça o seu coração. E ele vai dizer a você: calma. Como diz a nossa amada querida Leda, senta na calma. Aquiete-se. Não fique aflita com a comida que vai ter que colocar à mesa, nem a roupa que vai ter que vestir. Se está na moda, fora da moda. Há muito mais coisa na vida do que a comida que vai para o estômago. Ou a roupa que você vai vestir. Há muito mais. E eu convido você, o que eu fiz recentemente. Imagine com os olhos fechados, algumas aves lá no céu voando. Olhe para elas e perceba como elas voam livres e totalmente desimpedidas. Sim, elas não estão presas, estão livres. Há nenhum emprego. Vivem despreocupadas essas aves, aos cuidados de Deus. Elas acordam, começam a voar e a cantar. Hoje imagine-se assim, um passarinho que acordou o sol junto com essas aves e já estamos cantando. E eu quero dizer a você, nessa manhã, se Deus cuida tão bem dos passarinhos, alimenta-os, dá a roupa que eles precisam, você é tão cuidado ou mais que os passarinhos. Por quê? Você vale muito mais que os passarinhos. Então, querida, diga sim a esse dia, que é seu. Foi todo preparado para você. E se inspire em você, abrindo o seu coração para receber ela, esta mulher, Emma Goldman. Nós estamos te ouvindo, Ângela. Bom dia, Soninha. A tua fala final veio muito ao encontro dessa mulher que eu vou falar hoje. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Emma Goldman, essa mulher aqui. E que mulher, que loba! A Emma Goldman era a legítima La Loba. Ela andou pelo mundo todo, ela catou muitos ossinhos. O seu nome é de origem alemã e significa o todo, o universal. Também significa criatividade, são criativas, resilientes e persistentes em seus propósitos e trabalham muito para atingir seus objetivos e liderar os grupos que estão integradas. Tudo a ver com a Emma. O Goldman é de origem inglesa e significa minerador de ouro, e também é extremamente criativo e confiante, inteligente o bastante para raciocinar com rapidez. Então, a frase que foi postada ontem no Lobas dizia: se não posso dançar, não é minha revolução. Sim, tudo a ver com a Emma. Ela era uma operária têxtil e se uniu ao movimento libertário. Defendeu e foi instigadora de numerosas greves operárias.
Ela nasceu lá na Lituânia, no Império Russo, em 1864, e depois ela veio a falecer no Canadá, em Toronto, em 1940, já com 71 anos. Ela foi uma das principais figuras da história do anarquismo e do feminismo nos Estados Unidos e do mundo também. Ela emigrou para os Estados Unidos aos 16 anos e lá ela fez história. Ela foi uma das primeiras defensoras da liberdade de expressão, da organização sindical, da regulação da fecundidade, igualdade e independência das mulheres. E esse é uma das bandeiras dela que ela lutou muito. Em Nova York, ela se tornou uma militante anarquista, escritora, divulgadora de ideias anticapitalistas. Então, imagine, né? Ela lutava em defesa das causas sociais e sindicais, e ela foi pioneira pela emancipação da mulher nessa luta. Em 1906, ela já funde um jornal lá chamado Terra Mãe. E aí ela teve uma atuação destacada na luta contra os interesses imperialistas da Primeira Guerra Mundial. Lógico, foi expulsa dos Estados Unidos e voltou para a Rússia, mas lá ela também abandonou o país, ela se decepcionou com a Rússia na época, e ela então escreve o livro Minha Desilusão na Rússia. E assim ela continuou atuando por vários países, e já na terceira idade, gente, ela vai até a Espanha e apoia a Guerra Civil Espanhola. É reconhecida como pioneira na defesa dos direitos reprodutivos e na difusão dos métodos de regulação da fecundidade, como se chamava na época, que é o controle voluntário da natalidade. Em 1916, ela já escreve um texto falando dos aspectos sociais desse controle de natalidade. E critica muito as opiniões e as proibições aos métodos contraceptivos e defende a autodeterminação reprodutiva e a emancipação das mulheres. Então, pensem, se hoje nós temos essa facilidade de chegar numa farmácia, comprar um anticoncepcional, ou mesmo ir a um posto de saúde e ter esse anticoncepcional para nós, isso se deve tudo à luta da Emma Goldman. Então, ela falava algumas frases que ficaram marcadas, como: posso ser presa, processada, mas nunca me calarei. Eu nunca vou concordar em me submeter à autoridade. Nunca vou fazer as pazes com o sistema que degrada as mulheres a uma mera incubadora. Aqui e agora declaro guerra a este sistema e não descansarei até que o caminho esteja aberto para uma maternidade livre. Então, olhem a persistência e como ela lutou para que isso acontecesse. E aconteceu, e não aconteceu. Aí, na minha pesquisa, eu descobri uma coisa que eu não conhecia, e acho que, não sei, a maioria de nós não está por dentro disso. Mais de 100 anos depois, em 2017, o Donald Trump, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele tentou reduzir o acesso aos métodos contraceptivos e o direito ao aborto pela lei da mordaça. O que é essa lei? Eu fui atrás, porque eu não conhecia. Essa lei, ela foi criada no governo do Ronald Reagan em 1984, e ela basicamente impede que organizações de fora dos Estados Unidos que recebam financiamento do país aconselhem mulheres sobre o aborto. Então, algum país subdesenvolvido que receba dinheiro dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos decide isso, nesse país ninguém pode falar no aborto e nem praticar o aborto, mesmo que nesse país seja legal praticar o aborto. Imposição dos Estados Unidos, tá? E o que acontece quando eles fazem isso? Os métodos contraceptivos também não ficam disponíveis, ninguém pode falar no aborto, nem os médicos podem aconselhar um aborto, e aí as pesquisas mostram
que as mulheres continuam fazendo os abortos, mas aí de uma maneira perigosa, e o índice de mortalidade aumenta para 40% nessas mulheres. Então, isso é muito... eu fiquei pensando assim, nossa, se conseguiu tanto com a luta dessa mulher, e aí se tem um retrocesso, em 1974, o patriarcado resolve colocar uma lei, a lei da mordácia, que tem várias consequências. Mas essa é uma concessão política às custas das mulheres mais vulneráveis do mundo. E a regra vale tanto para o procedimento do aborto em si, como para aconselhamento médico, e deve ser respeitada. Residentes podem reinstituir ou repelir. Então, olha o que acontece. Ela vai e vem dependendo do partido da Casa Branca. Então, o Ronald Reagan, ele redigiu o decreto em 84. Aí vem o Bill Clinton e tira. Então, os métodos podem ser usados de novo. E aí vem o George Bush e resgata e toma posse dessa lei de novo. E depois vem o Barack Obama e revoga a lei. E aí vem o Donald Trump em 2017 e restitui a lei de novo. Então, é bem um jogo, né? E eu achei, assim, muito sério isso. Eu não conhecia, por isso que eu fui atrás. Porque as mulheres, nessas condições, elas ficam à mercê de muita coisa, que elas não podem nem se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. E isso começa com a Emma Goldman, porque ela era operária, e na época havia escravidão de mulheres brancas, e as operárias também se prostituíam. Então, ela começa uma luta também na época para que haja uma regulamentação da própria prostituição para proteger essas mulheres. Então, hoje, eu queria trazer a Emma Goldman para pertinho de nós, né? Hoje, nós, 2022, é incrível como ainda precisamos ficar atentas e não nos distrair, pois nossa liberdade pode ser cerceada, sim. E o nome para Emma Goldman, a palavra que vem para ela é liberdade. Ela lutou muito pela nossa liberdade. E nós somos seres humanos livres, somos mulheres. E a nossa mulher selvagem tem o espírito livre, onde mora a alegria, que é a base da nossa mulher selvagem. Então, se temos liberdade, quando podemos tomar nossas próprias decisões, escolher os caminhos a seguir, nossa criatividade fica em alta, ela cresce. Mas quando nós perdemos a nossa liberdade, a nossa criatividade fica reduzida. Não prosperamos, dizemos sim à repetição de um único valor. E então nos tornamos bravas, tristes, por causa de um estado natural, nós passamos para um estado de cativeiro. E a tristeza nos leva a um anseio, aquela inquietação sem nome. E isso é muito perigoso, porque quando nós estamos em cativeiro, o que acontece? Nós não percebemos o perigo. Daí em diante, corremos o risco de nos agarrar à primeira coisa que promete fazer com que voltemos a nos sentir vivas. Então, temos que ficar muito alerta para não cair em armadilhas, porque quanto mais distanciada da minha alma, menos eu vou perceber o perigo. Que a liberdade é o oxigênio da nossa alma. Se somos livres, a nossa alma viceja. Senão, ficamos desconectadas dela. Então, que no dia de hoje possamos exercer a nossa liberdade em todos os momentos do nosso dia, seja para escolher uma comida, ou a nossa roupa, ou para fazer algum programa, que vocês possam exercer e praticar e lutar pela sua liberdade. E por último, eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Quando foi a última vez que você correu livremente por aí? Atrás do teu sonho, do teu objetivo.
E a Sônia traz uma imagem muito linda no final do nosso centramento de hoje, que foram os pássaros voando livres, né? Que tenhamos um dia lindo, que possamos vicejar e que as asas da liberdade se abram sobre nós. E agora eu pediria licença para vocês para colocar uma música para ficar para o nosso dia. Essa música vai falar de um pássaro muito lindo. É uma música bem antiga. E ele diz na letra, talvez não fique bem claro, por isso eu vou falar para vocês. Durante a canção, ele fala que nós precisamos ficar com um olho de selvagem, um olho de bicho, mas um coração de mulher. Então, me lembra muito, né, a força e a mansidão de nós mulheres. Então, eu vou pedir licença para colocar a música para vocês ouvirem e levar com vocês no dia de hoje.
Fiquemos com o hino à liberdade. O céu para nós é o limite. Que possamos exercê-la num tempo tão difícil, né? Com tantos irmãos em guerra, nós temos esse privilégio de estarmos aqui hoje pensando na liberdade e exercendo ela. Que todas tenham um excelente dia, com muita liberdade. Bom Tchau. dia, Bom dia. querida. Até amanhã. Até Liberdade. amanhã. Até amanhã. Até Bom amanhã. Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.